mais uma temporada do Nova Talk. Estamos aqui com o segundo episódio, que tenho certeza vai continuar sendo muito legal para você, de conhecer novas pessoas, pessoas que seguem Jesus, pessoas que talvez você nem saiba do impacto que elas têm tido e que talvez você conheça por uma outra perspectiva e a gente quer apresentar para você. E a nossa primeira convidada de hoje aqui é paulista. Ela é casada com o Alex Gazzoli, que a gente conhece mais como Júnior na intimidade. Ela é mãe do Benjamin, que é um garotão de 9 anos. E ela é autora de talvez um dos maiores sucessos da televisão nos últimos tempos. Eu quero apresentar para vocês a Vivian, que é essa autora fantástica. E você vai conhecer um pouquinho mais dela hoje. Seja bem-vinda, Vivian. Seja bem-vinda, fica à vontade. Vivian, obrigado por você ter vindo. Obrigada pelo convite. E aí, não, o convite, a gente, na verdade, ficou honrado de você poder ter aceitado e ter tido tempo também, né? Porque às vezes a correria do dia a dia da vida não permite coincidir os horários, mas que legal que a gente pôde coincidir essa coisa toda. Vivian, todo mundo tem conhecido as novelas que você tem feito, mas às vezes acontece isso, a pessoa conhece a novela, conhece a minissérie, mas não conhece o autor da novela, não conhece o autor da minissérie. Então, estamos aqui hoje, ao vivo e a cores, com a autora que escreveu Os 10 Mandamentos, que escreveu Esther, Rei Davi e tal. E você é paulista, né? Sim, paulistana, capital, São Paulo. O pessoal de São Paulo que está assistindo, da capital. Mas você também morou fora de São Paulo. Morei. Minha família de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Fui criada lá praticamente a infância toda, parte da adolescência. E aí depois, na adolescência, voltei de novo para... Primeiro fui para Campinas, depois fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, aí voltei para São Paulo. Você chegou a morar um tempo em Campinas? Morei um ano. Você estudou em Campinas, não? Estudei, eu fui para fazer aquele famoso terceirão, que é já se preparando para o vestibular. Sim. Só que no meio do caminho surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer intercâmbio pelo Rotary Club, aí eu fui e foi maravilhoso. E foi lá que eu me converti, inclusive, foi quando eu fiquei na casa de uma família americana. As Campinas, eu gosto demais de Campinas, embora eu não conheça muito a cidade, mas eu adoro a cidade de Campinas. Então conta pra gente como é que foi o início da tua carreira, como é que você foi parar nessa questão de autoria de novela, você se preparou para isso? Você pensou nisso, programou isso desde cedo? Ou como é que foi isso? Bom, eu sempre soube que eu queria escrever profissionalmente. Mas começou com uma forma natural. Meu pai é jornalista, tem um jornal até hoje. Quando eu era criança, aquela coisa, já ia bem na escola, nas redações, sempre gostava de escrever. Quando, uns 15 anos mais ou menos, comecei a escrever crônicas, contos. Aí meu pai, coruja, aquela coisa de pai coruja, publicou no jornal. Aí eu tinha uma coluna. E sempre foi muito natural esse desejo de escrever. Só que eu achava que eu ia ser jornalista. Quando eu entrei para a faculdade, que eu comecei a ir por um acaso, né? Na verdade, já era, desde lá, já estava tudo sendo direcionado para o outro caminho. Eu descobri, eu consegui um estágio, através de uma amiga, numa agência de publicidade, e logo depois em televisão, fazendo linha de show. E eu comecei a perceber que eu não queria fazer o jornalismo, que eu gostava de escrever, mas que eu queria mexer com criação, que o jornalismo é com factual muito, né? E eu mudei na faculdade, eu fui para a comunicação social, e eu mudei o curso para publicidade, mas acabei nunca trabalhando com publicidade, porque logo eu já fui, depois comecei a trabalhar em produtora, fazia vídeos, comecei a escrever já com ficção. E aí eu descobri realmente que era isso que eu queria fazer, ser uma contadora de histórias. Na verdade, a tua ligação maior, assim, em termos de formação com a questão do escrever para roteiro, essa coisa toda, foi o curso que você fez nos Estados Unidos? Sim, mas eu já trabalhava já há uns 2 anos, já como roteirista no Brasil, mas na época eu não tinha muitos cursos aqui, era muito escasso. E eu descobri um curso lá fora, né, na UCLA, na UCLA, né, em Los Angeles, e fiquei um ano quase antes me preparando para conseguir bolsa, eu queria fazer uma pós-graduação, e aí depois de um processo todo eu fiz um curso de especialização de roteiro para cinema e televisão na UCLA, que foi divisor de águas mesmo para mim. Eu imagino que sim. Foi maravilhoso. Agora, ainda mais aonde? Em Los Angeles, né? Sim.
E o meu curso era com americano mesmo, era um curso de extension para estrangeiros. E foi um desafio enorme, porque eu não conseguia, a minha velocidade de escrita, por mais que eu tinha fluência na época, era muito diferente. E às vezes eu tinha o lado engraçado disso, que às vezes eu tive que escrever roteiros lá, tudo, e aqui palavras assim, ou expressões que poderiam ser chavão, né? Tipo, seu cabeça de vento, aqui é comum, né? Lá, se traduzisse windhead, era o máximo, nossa, que criativo. Então tinha esse outro lado, mas foi um desafio imenso, assim, escrever em outra língua. E me diz uma coisa, você imaginava, quando você... A gente vai chegar lá, como é que você chegou a escrever essas minisséries e novelas de caráter bíblico e tal. Mas você imaginava que essas novelas, ou alguém imaginava que elas iam fazer o sucesso que fizeram? Porque é uma coisa que explodiu aqui no Brasil, também foi para o exterior. Eu não sei para que países chegou a transmitir. Mais de 50 países. Mais de 50 países? Na África, teve alguns atores, né, da novela, representando a África. A Denise Delvecq, que fez Joquebede, mãe do Moisés, ela não conseguia andar lá. Que era, tipo, faziam filas e filas. Isso na Argentina, Portugal, muitos países. Onde vai, é um fenômeno a novela. Você imaginava que ia acontecer isso? Ou alguém imaginava que isso ia acontecer? Não, eu imaginava que tinha um potencial para ser um grande sucesso, mas realmente extrapolou todas as expectativas, né? Foi muito mais, foi muito maior do que a gente imaginava. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, porque escrever uma novela como Os 10 Mandamentos é um desafio enorme. Sim, é verdade. Né? Porque você vai ter que transformar num roteiro um livro, praticamente um livro inteiro, que tem conexão com outros livros dentro da Bíblia. Sim. Né? O livro de Êxodo, aí você ainda tem que fazer conexão com alguma coisa do livro de Gênesis, alguma coisa de outros livros que vem mais adiante e tal. É um desafio gigantesco. Sim. E conseguir fazer bem feito. Né? Porque escrever, se me pedisse, eu também escrevia. Mas para fazer bem feito como você fez, é um baita desafio. Lógico, tem muito trabalho. Sempre o pessoal acha que escreve é só a inspiração que vem. Não, tem muita pesquisa, muito trabalho, eu tinha uma equipe grande também que me ajudava com ideias, com criação, mas assim, além de ser um desafio de transpor, né, uma história milenar e colocar ficção, tem a questão também, que era uma novela, né? Os 10 Mandamentos, a ideia original era ser uma minissérie, mas depois a Record perguntou, será que consegue 100 capítulos? Ali pouco foi 150, daí a pouco foi 170, daí a pouco teve 2 temporadas. E o trabalho de novela é um trabalho muito, além de ser criativo, ele é braçal também, porque são horas e horas. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles acham assim, muito inimaginável escrever mais do que 15 páginas por dia. Em novela a gente escreve 30, 40, todos os dias, sentindo vontade de escrever ou não sentindo. Então, assim, é um esforço muito grande e é também um esforço criativo. E ainda tem a questão que, assim, tinha o compromisso de não deturpar o que está na Bíblia. Então, tinha que colocar a criação, mas não deturpar o original. Não poderia mudar simplesmente estava ali. Então, fazer tudo isso casar foi um desafio enorme mesmo. Além do que, tem certas passagens na Bíblia que são muito concisas, né? Mas que se você usar a imaginação, aquilo vira um capítulo inteiro. Dá para fazer, às vezes, um filme com 2 versículos. Não, mas a novela, até o capítulo 50, foram os 2 primeiros versículos. Olha só. Os 2 primeiros capítulos de Êxodo. Depois, que foi quando, não é? O que fala? Ele começa e fala... Joquebede, né, que tinha a matança dos bebês, Joquebede escolheu o bebê. Super compactado, uma história. Então, e quando é que foi lá pelos 50, mais ou menos, que o Moisés decidiu, né, não, sou hebreu, vou para matou o egípcio. Isso tudo deu 50 capítulos. Mas para dar 50 capítulos também é suado. Não, imagino que você tem que usar toda uma criatividade, né, para não inventar, além do que a Bíblia diz, mas também para não ficar uma coisa tão resumida que quem assiste não entenda, né? Tem que eu ia sempre nas brechas, onde tinha brecha, igual a Unity, que era a vilã, né, que foi uma vilã que fez muito sucesso, fui criada ali naquele versículo, né, e a dama, a princesa, a filha do faraó, passeava e eu ouvi um choro, uma de suas damas, ela tinha damas, e lógico que tinha muita pesquisa que ajudava nessa inspiração. Tinha um pesquisador, que é o Maurício Santos, que ele me ajudava, assim, por exemplo... Meu xará. Exatamente. E o Márcio também, que é um outro grande especialista nessa parte do Egito. E eu pesquisava, mas uma princesa.
ela, a filha do faraó, que na filha só fala do Moisés, né? Que ela criou, pegou aquele bebê. Mas naquela época uma princesa não teria só um filho, ainda mais por questões políticas. Só que para a novela, para ficar boa na novela mais forte, ela tinha que ter só um filho. Então aí, então vamos criar criar uma vilã para fazer a Unit, né? Deu os chás abortivos que ela pedia todos os filhos para ficar mais forte quando ela não tivesse nenhum filho. E aí, eu tenho, na verdade, os deuses me deram um filho que é Moisés, aí tira de Joquebede. Então, onde tem brecha na Bíblia, aí que pode entrar a criatividade e aí isso vai unindo o que está na Bíblia. Que eu acho que isso que o espectador acho que se encantou, porque ele sabe o que muitos conheciam a história, mas o que ia acontecer. Agora, você não começou... Você falou que você teve uma passagem pela parte de showbiz e etc. Linha e tal. de show. Linha de show. Como é que você começou? Você começou uma carreira... agora, talvez, não sei como é que o pessoal chama agora, você de uma autora bíblica, não sei. Se encaixaram você em alguma... É que eu fiquei nesse nicho, né? Na verdade, foi um nicho mesmo, que não existia, que deu muito certo e que hoje existem vários profissionais que outros profissionais começaram a escrever e entrar nessa área. Na verdade, quando o núcleo começou, ninguém tinha know-how, né? Em todos os setores. E tudo isso, o figurino, caracterização, então todo mundo foi se especializando nesse nicho. E pensar numa novela, na dimensão que foi, bíblica, num país que não tem tradição de fazer filme bíblico. Sim, né? Os Estados Unidos tem alguns filmes bíblicos, né? Que são assim épicos e tal. Mas aqui não tem essa tradição. Você ter que levantar toda essa equipe. Quer dizer, como é que você se sentiu quando veio parar na sua mão aquilo que na época podia ser considerado assim, uma bomba, caiu no meu colo, vou ter que escrever isso aqui. Como é que você foi juntando essa equipe toda? Atores, o pessoal de pesquisa. Isso foi fácil de achar ou estava assim, foi uma peneira que você teve que catar aqui, ali, acolá? Então, os 10 Mandamentos foi o auge, né? A gente foi, desde a história de Esther, depois Rei Davi, José do Egito, outras teve ainda... A primeira foi Esther, né? História de Esther. Aí essa sim foi um desafio maior, porque nunca tinha sido feito. Então, todo mundo estava ainda, como é que a gente vai fazer isso? Eu lembro que na época até a linguagem que eu usava era mais pomposa, os atores mais teatrais, porque a gente... demorou para achar, foi em Rei Davi que foi aquela sacada. Achar o ponto Eles têm que falar, né? O que tem que ser coloquial, só tem o português correto, mas coloquial, porque isso pode distanciar do público. Fica mais fácil até também para escrever, para o ator se expressar. Então, mas mesmo assim a história de Esther, como foi transformado, como a ideia foi transformar uma história de amor de Esther com um Assuero e o resto todo ia... a parte histórica, a história bíblica, tudo ia junto. Mas o romance do Assuero com Esther foi o chamariz para encantar o público. E aí, depois disso, a gente foi se aperfeiçoando. Quando foi os 10 Mandamentos, o Alexandre Avancini, que é o diretor, que ele monta a equipe de figurino, isso aí é tudo com ele, com a Record. E eu fico com a parte que montei uma equipe muito boa de pesquisa histórica, de consultoria de hebraico, de roteiristas, autores muito bons também. Então, isso tudo... Mas algumas pessoas já vinham comigo, outras foram novas no processo. E os atores? Os atores, isso acho que é uma das coisas fundamentais para o sucesso de um produto desse, porque às vezes tem um excelente ator, mas não é perfeito para aquele papel. E isso foi um trabalho muito bem feito, né, do Avancini, a Record, a gente... pensando, cada um foi... E os atores, e foi uma coisa muito especial para todo mundo que ficou envolvido no projeto. Todo mundo curtiu muito fazer. Em geral, essas histórias do pessoal que acaba se envolvendo nesses projetos bíblicos, de vez em quando a gente ouve até uns testemunhos interessantes, né? Por exemplo, o Jim Caviezel, que fez o Jesus, né? Ficou muito impactado. Naquele filme do Mel Gibson, ele ficou, assim, ultra impactado por ter feito o papel de Jesus. Eu já vi umas entrevistas dele no YouTube, que ele conta umas histórias, assim, das dificuldades para filmar e de vivenciar aquelas histórias no lugar de Jesus e tal, a crucificação, que ele ficou assim, a vida do cara mudou. Sim, né? isso eu tenho alguns... também alguns atores alguns são muito impactados mesmo, dependendo. E eles estudam, todos nós, né, passamos por workshop de entender aquele momento histórico, entender
na época os hebreus, o pensamento da época da cultura, tudo isso ajuda na composição da Agora, história. a gente está falando do impacto que às vezes causa no pessoal que está participando da produção, os atores e tal. Mas você tem recebido ou já recebeu testemunhos de pessoas de fora, né? O público em geral, né? Que de repente escreve, manda algum e-mail, te encontra na rua e sabe que foi você a autora e conta do impacto que aquela determinada novela, ou a Esther, ou o Davi, ou os 10 Mandamentos, teve na vida da pessoa? Muito. Às vezes, pessoas que escrevem cartas que eu nem conheço. Recebi cartas bonitas de judeus, né, vendo a história ser retratada, que foi muito marcante. Na verdade, assim, o que foi curioso da novela é que pessoas de todas as religiões foram muito tocadas, que é uma história milenar também, né? Sim. E pessoas que muita gente fala, eu acho tão engraçado isso, que muita gente fala assim, agora eu entendo certas coisas, agora eu entendo. Pessoas que falam que se aproximaram de Deus, ou que voltaram, ou que começaram a conhecer, que ficaram, voltaram a ler a Bíblia. Muita gente lia a Bíblia para acompanhar, para ver se eu estava escrevendo, para ver se estava certo. Engraçado, muita gente. Mexeu, foi uma novela que mexeu. Muita gente depois começou a assistir as outras, né, que não tinha assistido, aí Davi, José do Egito. Então mexeu muito com... E é uma coisa assombrosa, assim, que onde ia, para onde a novela ia, tinha esse mesmo impacto. Qualquer outro país tinha a mesma recepção, foi uma história muito forte mesmo. Eu sei que numa dessas novelas aí, eu não sei qual delas, não sei precisar, você estava grávida do Benjamin. Tinha acabado de ter o Benjamin 15 dias, a história de Esther, que foi a primeira. Foi a primeira? Foi. Já na primeira você já estava terminando a gravidez? Não, 15 dias de nascido o Benjamin. Eu estava super feliz, que eu tinha negociado 3 meses de licença, não tinha babá, morava num apartamento pequenininho, não estava preparada para aquele momento. E é engraçado que foi um momento, eu não queria mais, eu sempre tive esse desejo de ser uma autora principal, mas eu não queria mais ser. Isso é muito... Quer dizer, foi a primeira oportunidade que você teve de ser a autora principal. E eu não queria mais... Mas nessa altura do campeonato você nem queria. Não, eu não queria. Quando me chamaram na Record porque eles queriam me fazer o convite, o Benjamin estava me esperando, porque eu estava amamentando de peito só ainda. E eu estava meio assim, eu acho que eu estava... Sabe quando aquela mãe que não dorme? Eu acho que eu aceitei porque eu não estava pensando direito. Porque se eu tivesse raciocinado mesmo... Mas outra coisa, além da parte profissional, alguma coisa assim... Como eu sei, assim, no meu espírito, eu sei que Deus já estava me preparando há muito tempo para alguma coisa assim, porque eu sempre gostei de escrever, eu sei que Ele deu um dom para isso, e eu sempre achei que eu fosse escrever não só para o público cristão, que iriam escrever algo que fosse para todas as pessoas. Da igreja. Exatamente, além dos muros da igreja. E aquilo parecia ser uma coisa, só que eu não me sentia preparada para aquilo. A minha certeza é que Deus me capacitaria, que foi o que aconteceu. E foi num momento muito, muito crucial. E eu creio que Deus permitiu que fosse assim, porque eu sempre fui muito guerreira, muito determinada, E tinha que ser assim, bem num momento bem crítico mesmo, para eu ter certeza que se não fosse Ele, não conseguiria, porque às vezes eu passava a noite toda amamentando, escrevendo. Depois que eu fiquei pensando, né, eu estava toda orgulhosa que eu estava dando o peito naquela situação, mas devia estar passando toda a ansiedade, tudo, né? Depois que eu fiquei pensando, mas na época e você sabe que foi perfeita, a amamentação foi perfeita. Eu acho que foi o refrigério que Deus me deu, porque eu não tinha todo esse tempo que eu planejei ter com Benjamin, né? Sim. Mas aquele momento era o momento que eu tinha com ele. E eu levava ele para tudo que é lugar, porque a Record falou assim, tudo bem, você pode... Que eu falei, eu escrevo, mas eu estou amamentando. Aí eles falaram, tudo concordaram. Então, quando tinha reunião, às vezes reunião enorme com os diretores, os executivos, todo mundo, e aí parava a reunião, porque o Benjamin estava chorando numa sala. Aí eu ia para a sala, amamentava. Eles paravam 40 minutos, esperavam eu amamentar, e eu voltava toda golfada para a reunião. Mas foi uma loucura. Mas na época era bem sofrida, agora eu estou rindo. Mas...
Os 10 Mandamentos chegou a virar filme também? Virou filme, foi, acho que a maior bilheteria do cinema, foi também para outros países. Eles aproveitaram o teu roteiro? Foi. Porque cinema já é uma outra parada diferente. Sim, não foi novela. um roteiro feito para o cinema, ele foi uma compilação, vamos dizer assim, né? A equipe trabalhou muito nisso, para que fosse, como ele já ia lançar a Terra Prometida, teve também trechos novos criados pela equipe. Eu interferi, né, no começo, mas depois teve uma equipe que cuidou disso. E foi um sucesso também o filme. E foi assim, também superou as expectativas. Agora, Vivian, deixa eu te fazer uma pergunta assim, de caráter mais pessoal. Você é uma cristã, realmente a gente conhece, a gente sabe, você é uma cristã nascida de novo, você teve uma experiência com Jesus. Mas como foi essa experiência? Quando foi? Porque não é só uma questão de repente, você vai contar que você já vem de uma família evangélica e tal. Isso aí, às vezes, não é o suficiente. Tem gente que apenas leva adiante uma tradição familiar, né, e nunca teve um encontro realmente pessoal com Jesus. Como é que foi a tua experiência com Jesus? Só que antes de você responder, vou chamar um break aqui, a gente vai dar um tempinho, mas fica colado aí com a gente, porque quando voltar, a Vivian, autora dos 10 Mandamentos, autora da Rainha Esther, autora do Rei Davi, ela vai explicar pra gente a sua experiência pessoal com Deus, ok? Fica ligado que a gente já volta já. Estamos de volta aí, pessoal, com essa entrevista aqui muito legal com a Vivian, autora dos 10 Mandamentos e tantas outras minisséries e novelas que fizeram sucesso, que têm feito sucesso na televisão brasileira e fora do Brasil. E eu deixei suspensa aqui uma pergunta sobre a experiência da Vivian com Jesus. Eu disse que você é uma cristã genuína porque eu te conheço e sei que você tem esse relacionamento real com Deus, mas não é simplesmente fruto de família e tal. Você teve um encontro seu pessoal com Jesus. Conta essa história pra gente, como é que foi isso, como é que isso aconteceu. Desde crianças, meus pais vieram da família adventista, da igreja adventista. Eu lembro pequenininha que eu frequentava, e depois eles saíram uma época, eu ainda criança. Só que lá em casa, mesmo sem frequentar nenhum lugar, meu pai sempre fazia cultinhos domésticos. Legal. Eu lembro uma imagem muito forte que eu lembro, assim, me marcou muito. Eu sempre passava pelo quarto do meu pai para ir para o meu quarto, por exemplo, eu via ele ajoelhado. Como isso marca, né, uma criança, de ver meu pai, e até hoje, um homem de muita fé. Aliás, é o que mais marca mesmo. Sim, né? De ver ele sempre ali, sempre buscando, é um homem mesmo de fé e de falar, de pregar o que faz. E quando a gente deixou a igreja, nós buscamos em outros lugares, mas nunca demorou eu continuei buscando na adolescência, fui católica, fui até espiritismo também, fui procurando onde é que eu senti essa necessidade. É engraçado, né? Geralmente é o pai e a mãe que falam, né? Você tem que encontrar alguma coisa. E lá era o contrário. Meus pais ficaram sempre com a fé pessoal deles, mas eu queria mais alguma coisa. E eu vim de um lar ajustado, a família, sempre tive muita harmonia em casa, mas era uma necessidade mesmo de um relacionamento com Deus. E quando eu fui para os Estados Unidos, nessa experiência com 17 anos, fazer o intercâmbio, eu fui fazer o high school. Peraí, esse intercâmbio que você está falando, que você foi para Não, esse UCLA? Foi outro, não. Na UCLA eu já fui depois de formada na faculdade adulta. Esse, aos 17 anos eu fiz um intercâmbio, você fez um intercâmbio de jovens, né? Que você vai um jovem, vem um de lá para cá. E eu fiquei hospedada. E geralmente esses intercâmbios faz o rodízio, né? Fica 3 meses em cada família. E eu fiquei 1 ano nessa família. Na época a gente ficou muito próximo, que eu chamo, né, os pais americanos. Sim. E a mãe americana era cristã, me levou para ela frequentava, era uma recém-convertida, mas já estava muito envolvida na igreja, e convidou se eu queria ir, eu fui, e gostei muito. E na época eu não falava muito bem inglês, eu falava inglês
de books on the table, coisa da escola. E eu gostei, comecei a frequentar com ela, não entendia muito, porque era só inglês, não tinha contato muito com Você estava hospedada na casa dela. Sim, não, mas em que lugar dos Estados Unidos? Naples, Flórida, na Flórida. Pra você ter uma ideia, meu inglês, o pastor falava Amen. Eu achei que ele estava falando Hey man. Tipo, como assim Amen? Eu não tava. Então, só que de alguma forma, mesmo sem entender direito, e ela participava de um grupo de oração de mulheres num determinado dia durante a semana, eu ia com ela e eu não entendia muito. Ainda estava naquela experiência de aprender o inglês, mas a mensagem de alguma forma começou a tocar já, eu já não entendia muito, mas eu já estava querendo ficar lá, querendo buscar, e depois de uns 6 meses aí, sim, eu comecei a ter fluência e foi uma experiência, assim, maravilhosa mesmo, foi muito, muito nova ainda, né, depois voltei para o Brasil, foi uma... E eu não sou aquele caso, né, tipo, tinha uma vida toda... Não, eu só queria mesmo, e eu tive um exemplo de pai que muitas vezes, né, a pessoa... a gente sabe que existe isso, que muitas vezes o pai que a gente tem aqui, o pai na terra, a imagem que a gente tem do pai, né, Deus como pai. E eu tive um pai muito amoroso, mas é aquela coisa do vazio mesmo, que tem dentro, que você quer, né, conhecer um relacionamento com o seu Criador. E lá, quando eu tive essa experiência de aceitar Jesus, foi uma coisa muito forte mesmo, como de entender Jesus como Salvador. Aí eu sabia que tinha um propósito e fui me relacionando com ele sem nada, mas isso foi mudando. Eu era muito tímida antes, quando era muito mais nova, e foi trabalhando mais. Eu sabia que ele tinha esse dom de escrever, de uma coisa que ele tinha, alguma coisa preparada para mim. Eu sabia que tinha, sabe, alguma coisa já falando no espírito, sim, mas eu ainda não tinha pleno conhecimento. E você comunicou para os seus pais que você estava sofrendo esse impacto, essa mudança, Jesus na sua vida? Sim, eles participaram, mas foi tudo muito suave, justamente porque não é, assim, aparentemente, não teve uma mudança, sim, tipo, Vivi dá muito problema, não é? Que a gente ouve muito... Tem uma história interessante da gente ouvir, porque às vezes as pessoas ficam muito limitadas achando que conversão é só para quem é drogado, assaltante, sequestrador, né? Tem que ter uma história, exato, às vezes, porque a gente ou então ouve, desajustadíssimo, né? Na família, na sociedade. E, de repente, o evangelho, na verdade, é para todos, né? Exatamente, porque isso não lógico, Deus transforma a vida, transforma o temperamento, transforma a realidade de quem conhece Jesus, mas no meu caso, e transformou também, ele já estava fazendo uma transformação, principalmente no meu espírito, né, na minha vida espiritual, mas foi suave por causa disso, porque eu já tinha uma harmonia, sempre muito feliz, vindo de um lar de meus pais que me incentivavam. E meus pais eram muito visionários, porque eu sou filha única, morava no interior de Mato Grosso do Sul, e meu pai chegou quando eu tinha 16 anos e falou assim: Vivi, acho que está na hora de você sair. Acho que tá na... Porque ele tinha essa visão. Isso é maravilhoso, assim. E porque ele sabia, assim, ele não queria que eu ficasse... ele sabia que tinha coisa maior, assim, eu acho que, eu não sei, é uma visão que ele tinha. Ele enxergava em você um potencial que ele sabia que ali naquela coisa de interior não iria... Sim, a flor, e não iria mesmo, provavelmente não iria. E aí tanto é que eu fui para fora estudar, depois para os Estados Unidos, ele que me propôs, foi geralmente ao contrário, né? A filha que tem que convencer o pai, se deixa. Mas isso fez toda a diferença na minha vida, e nós somos muito próximos, apesar disso. E não é uma coisa muito comum no Brasil isso, né? Os pais latinos, de deixar o filho, geralmente o filho aqui sai quando casa, mas a minha história foi muito diferente. E tudo isso foi fazendo eu desenvolver o que estava muito escondido, que o Espírito Santo foi também me transformando, de ser uma pessoa mais determinada, de ir atrás, porque eu era tudo muito mais introvertida, mais tímida, e tudo isso foi de tanto ir a luta mesmo, isso tudo foi já sendo preparado para o que Deus tinha mesmo lá na frente. E quando eu voltei para o Brasil, aí fui fazer faculdade, e aí já fiquei em São Paulo, e sempre com essa... Mas eu era do meio televisivo, mas eu sempre fui... Eu já tinha minha fé, todo mundo sabia. Sempre fui uma caretinha moderna, assim, eu era careta, né, que eu não usava droga, eu não fazia muita coisa,
mas sempre as pessoas respeitavam muito, porque não era aquela também crente chata que ficava falando, você tem que, né, mas eu acho que é mais o nosso testemunho de vida mesmo, isso que é o diferencial. E vem cá, você mais ou menos já falou pra gente aqui, mas é óbvio, você começou trabalhando em televisão, essa coisa toda. Quando é que começou a surgir no seu coração uma visão de que, de repente, havia um espaço, um buraco, um lugar para você fazer o que você passou a fazer, que é escrever temas, talvez não tão radical, porque você escreveu temas literalmente bíblicos. Né? Não é assim uma história inspirada, de repente, que você está falando de um casal, um romance, e que Jesus entra no meio e tal. Não, você estava escrevendo uma história bíblica. Né? Quando é que começou a surgir no seu coração uma visão de escrever uma história que inspirasse pessoas sobre a Bíblia, sobre Jesus? Ou você, de repente, nem nunca sonhou com isso e isso apareceu na sua vida? Na época de faculdade, eu tinha esse desejo de escrever, na época cinema, pensava muito em cinema e também trabalhar com ficção, em novela, mas aí eu achava que eu ia escrever livros antes, né? Tanto é que eu escrevi uns livros que nunca publiquei, nada. Nunca publiquei. Onde é que estão esses livros? Os originais? Estão aí, em algum lugar. Mas assim, é até legal voltar. Não, eu tenho coisas espalhadas, mas pouca coisa. Tenho roteiros de filmes que eu escrevi, às vezes entrava num concurso. Procura esse negócio, não joga isso fora, não. Tem, tá por aí, nessas mudanças aí, mas eu tenho guardado escritos, contos antigos, né? É até engraçado voltar, né, pra ver como é que... Não, de repente você com a sua visão de hoje, fazer uma crítica de si mesma, né, em relação a... interessante. E aí, na época, eu achava que eu ia escrever livros e tudo, eu não tinha... Eu queria escrever, não necessariamente histórias bíblicas ou ditas cristãs, mas histórias que falassem sobre algo que impactasse as pessoas, algo que fizesse refletir, algo que fosse histórias de transformação, talvez, de superação. Mas eu sempre gostei de histórias, né, histórias reais, né, contar histórias, ficção, mas em cima de fatos reais. E eu sempre soube dentro de mim, que eu acho que era já Deus me falando, que eu ia escrever algo assim, mas não tinha ideia do que ia vir. Tanto é que a Record que veio com a proposta de escrever, da proposta de escrever histórias bíblicas, que na época, quando eles me fizeram a proposta, ninguém queria fazer, os atores, todo mundo muito temeroso, como que ia ser isso? Será que vai ser uma pregação, só pregação? Se vai ficar bom? Então, quando veio o convite, né, que eu não sabia se ria, se chorava, eu sabia, e essa certeza eu sempre tive, que mesmo sem saber toda essa questão da fé, de tudo, eu tinha certeza absoluta que Deus ia me capacitar, que ia me inspirar, além, né, de todo, lógico, tem todo o apoio profissional de outros profissionais ligados ao trabalho, mas eu sabia que, e muitas vezes eu escrevi, buscava inspiração mesmo, orando, buscando a Deus, e muitas vezes eu era surpreendida por algumas, que eu creio que Deus inspirava mesmo, sabe? E depois deu super certo, depois Rei Davi, cada vez mais. Mas assim, eu acho que isso que foi bacana, porque eu fui sendo preparada tanto do lado profissional, mas espiritualmente também. E cada vez que história de Esther, né, que falava, cada vez que eu escrevia, eu também tinha o crescimento espiritual, assim, de vivenciar algumas coisas. Porque com certeza você também aprendeu a Bíblia pra caramba nessa brincadeira, né? Foi interessante. E aprender também a cultura por trás, o que queria dizer aquele período, porque muitas vezes, né, que às vezes quem não tem conhecimento, você fala muito sobre isso, você explica muito, né, ensina sobre isso, mas em muitos lugares não se ensina isso, por exemplo, de por que aquela pessoa, naquele momento na Bíblia, aquela pessoa teve aquele comportamento. Então, muitas vezes é cultural, porque tem um propósito, às vezes a religião da época. Os deuses, eu estudei sobre os deuses egípcios, estudei sobre a cultura para escrever José do Egito, então tive que aprofundar, foi muito enriquecedor mesmo. E você está com algum projeto atual ligado a essa questão, ou você agora está dando um tempo? Porque eu vou te contar, você veio de uma batida forte, foi né? um atrás do outro. Mas não, agora
estou num período, tirei um período para descansar, para renovar. Não precisava, você merece, porque eu vou te contar, você veio assim, uma atrás da outra. Mas o meu desejo é voltar, quero investir um pouco em cinema, quero voltar a contar histórias mesmo. Porque o teu último desafio foi o Apocalipse? Foi o Apocalipse, que foi um desafio não mesmo. Não foi fácil, né? Aquilo, eu vou te contar, transformar foi desafio grande. Uma novela. E o Apocalipse até para estudar foi o maior desafio mesmo, foi muito... E a gente fez muito pouco tempo, né? Então, os 10 Mandamentos eu tive mais tempo, mas hoje em dia a televisão é assim, né? Tudo muito rápido, tudo acontece, então foi na raça mesmo. Agora me diz uma coisa, você estava me dizendo, você disse para nós aqui que você não foi uma menina problemática, não teve problema com essa história de drogas e tal, mas você consegue identificar para a gente, assim, um momento que você possa dizer, não, pastor, ali eu tive que superar, foi um momento de superação. Às vezes tem algum momento na vida que você diz assim, caramba, ali foi Deus que agiu, me ajudou, me inspirou e me levou para uma superação. Foi. Bom, desde que eu comecei a escrever as minisséries, a história de Esther, minha vida se transformou, assim, eu acredito que eu mexi, assim, as histórias que mexeram com o mundo espiritual também, além de ser... Eu escrevia como uma profissional, né, era um trabalho secular, um trabalho... Mas eu tinha uma coisa espiritual forte, então tive muitos problemas. Antes disso, tive problema na época, quando eu fui ainda solteira, na época logo depois de faculdade, eu tive um problema de saúde muito sério, que eu precisei muito mesmo de fé, que era espondilite anquilosante, que eu contei uma época, lembra que hoje a mulher encurvada da Bíblia, né? E na época foi muito, logo depois que eu casei, eu tive uma crise forte, eu não conseguia me movimentar, não conseguia me vestir sozinha, não conseguia... quando eu andava, como que fala? Aquele andador? Não era andador, mas o meu marido ou minha mãe, alguém precisava ser o meu andador por alguns passos, porque eu tinha, sabe quando o repouso, né? Eu tinha quando eu ficava em repouso para voltar. Congelava tudo. Aí tinha que aquecer de novo. Então foi um período de muito sofrimento, eu tomava cortisona, já não fazia efeito, aí eu tive úlcera de tanto remédio e não passava mais a dor. Aí eu passei por um tratamento naturalista numa clínica adventista que foi o que me ajudou fisicamente para conseguir ter forças, mas foi mesmo pura fé mesmo. E depois de Não, isso é uma ação de Deus mesmo, porque essa é uma doença que ela não cura. Sim, Se Deus não curar... Não, mas e Deus curou mesmo, porque não aparece nos exames. Hoje em dia, durante muito tempo, a cada 6 meses eu ia sempre fazia um acompanhamento no reumatologista, e teve uma época que não aparecia, assim, eu estava tão bem que o reumatologista falava, você tem certeza que você teve isso? E eu tive na época dores tão fortes, assim, que eu acho que eu nunca esqueci, que eu realmente tive, e aparecia, né, eu tenho aquela proteína C reativa, e tem um outro exame, que prova, até hoje ele aparece, mas eu não tenho ela. Na época, quando eu estou muito, assim, na época dos 10 Mandamentos, que eu fiquei num período de muita atenção, muito trabalho, chegou a dar uma certa reação, mas ela nunca mais me comprometeu, eu vi... Nem vai nunca mais. Nunca mais, eu creio mesmo, e isso foi Você foi curada, porque eu estou te dizendo, quando você olha aquele episódio bíblico da mulher que andava encurvada, né, a doença que qualquer médico que lê aquilo ali identifica aquilo ali como sendo a espondilite anquilosante. O nome anquilosante significa exatamente isso, que deixa a pessoa torta. Exatamente. A pessoa fica encurvada. E paralisa muito. E ela só ficou boa porque Jesus orou por ela e ela ficou curada. Jesus declarou a cura dela e ela ficou curada. Porque em termos de avanço na medicina, você tem paliativos, que você toma corticoide, etc e tal, para dar uma aliviada, mas cura mesmo só se vier realmente do céu, porque medicamente falando não cura, então você é um milagre. Sim, e foi Deus mesmo. E eu lembro que eu sentia muitas dores e na época isso mexeu muito, eu tive depressão por causa disso, porque como eu era muito ativa, muito independente... E nova também. E muito nova, e eu fiquei sem os movimentos, eu fiquei 1 ano sem trabalhar na época, então tudo isso fez, o próprio reumatologista falou, ele falou, você está com depressão, você precisa procurar... Porque aí essa questão de eu me tornar muito dependente. Eu lembro que o Júnior ia para o trabalho e eu precisava ter uma enfermeira, não podia ficar sozinha, não podia ficar...
Então foi um período muito difícil, mas eu tinha certeza que eu ia ser curada. E eu não tinha nem conhecimento ainda da fé como eu tenho hoje, mas eu tinha essa certeza. Meu pai sempre também, minha mãe sempre em oração, todo mundo era sua família, meu marido. Foi um período difícil, mas que foi realmente Deus, precisei mesmo ali da intervenção. E eu estava falando, depois da minissérie, quando eu comecei a fazer as minisséries, teve assim um impacto espiritual grande. Então eu tive muitos contratempos na vida pessoal, muitos contratempos às vezes de saúde também, ou meu, ou de algumas pessoas próximas, queridas. E parece que alguma força que queria que eu parasse, sabe? Sim. Que eu não prosseguisse, mas sempre Deus me sustentando mesmo para reunir forças para continuar. Essa coisa de você perceber essa oposição, eu acho que é até muito legal que o pessoal que tá assistindo a gente entenda isso, né? Não existe um projeto sequer na vida que você vai fazer que tenha um impacto positivo para Deus que não vá gerar uma resistência, uma oposição do inferno. A nossa posição tem que ser essa que você descreveu. Eu não vou desistir, não vou parar no meio do caminho, eu vou suplantar, vou superar isso aí, porque Deus está envolvido nesse projeto. E se Deus é menor do que o diabo, então não vale a pena seguir Deus, né? Vai procurar uma outra coisa qualquer. Então, a certeza que a gente tem quando começa a aparecer esse tipo de oposição é que Deus está com a gente e que a gente vai suplantar aquilo ali de alguma forma, né? E tá você hoje aí, livre, alegre, faceiro, andando, se movimentando, porque se dependesse de parar e ficar prostrada, você não ia para frente. Legal, então a gente vai dar mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente ainda tem mais coisa para perguntar para a Vivian, para conversar com ela, eu tenho certeza que está sendo bom para você e você vai conhecer melhor ainda essa autora fantástica, a autora dos 10 Mandamentos, a história de Esther, Rei Davi, José do Egito. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com o Nova Talk e a gente está muito honrado de receber você aqui, Vivian. Está sendo um prazer. Vivian, deixa eu te fazer uma outra pergunta, assim, que só você pode responder essa. Ninguém mais poderia falar isso. Você, como autora, você também lida muito com os atores, né, os artistas que trabalham nas minisséries, nas novelas e tal. E a gente sabe que, pela experiência, alguns desses atores, mas a gente não vai citar nome de ninguém aqui, mas alguns desses atores têm sido impactados pela mensagem daquilo que eles estão vivenciando e trabalhando como atores, né? A gente falou aqui da experiência, por exemplo, do Jim Caviezel, né, que foi fazer o papel de Jesus e terminou impactado, teve realmente assim, uma experiência pessoal com Deus, com Jesus, por causa do trabalho dele. Sim. Mas você tem testemunhado isso também na vida de muitos dos atores que estão trabalhando nas minisséries, que têm trabalhado, né, que trabalharam nas minisséries e novelas que você escreveu. Como é que tem sido esse relacionamento? Porque, fatalmente, eles acabam vindo para você, né, conversar com você sobre aquilo que está acontecendo, porque você acaba sendo a referência, né? E como é que tem sido isso? Você tem visto esse impacto na vida de muitos, ou você acha que a maioria do pessoal também não dá muita bola, leva a coisa mais a nível profissional? Como é que tem sido esse impacto que você tem visto na vida dos atores e dos artistas, de uma forma geral, que participam das novelas, das minisséries? Bom, eu tenho visto, realmente, tem uma parcela que encara apenas como um trabalho, né, que vê para o lado artístico, intelectual, do personagem, mas muitos são, sim, impactados pela mensagem de fé dos personagens, do relacionamento com Deus, alguns já relataram, né, de como tiveram suas visão de vida transformada em relação. Teve uma atriz que me contou que antes não era uma pessoa que acreditava em muitas coisas, não tinha fé, não tinha essa... E que como realmente fazer no personagem que vivenciou o personagem dela que vivenciava experiências de muita fé, de confiar em Deus, independente de qualquer circunstância. E ela me contou que para ela poder
né, interpretar aquilo, que foi um desafio para ela, porque ela não conseguia, ela queria descobrir que fé era essa tão grande do personagem, porque ela mesma não tinha. Então, como que ela ia passar essa verdade? Mas que aos poucos a personagem ela foi sendo impactada pela personagem, coisas que a personagem falava que ela nunca falaria, ou nunca, mas que foi tão forte que ela passou a se tornar uma pessoa também com essa fé. E vocês costumavam encaminhar, você e a sua equipe, costumavam encaminhar esses atores para algum tipo de laboratório? Porque qual a referência que o camarada vai buscar para fazer um Moisés, por exemplo? Sim. Não adianta assistir o filme do Charlton Heston, porque... É diferente. Qual é a referência? O cara não tem uma referência tão mais presente, né? Se você quer fazer um personagem como, por exemplo, Dom Pedro I, você tem uma penca de livros de história que mostra como é que ele era, como é que não era, etc. O comportamento, a personalidade. Mas de um personagem como Moisés, um Josué, um Davi, é diferente. Você só tem a Bíblia mesmo, né? Sim. Onde que esse pessoal ia buscar referência? Então, na Record tinha workshop tanto de todos os tipos. Tinha tanto workshop da parte histórica, para os atores, o elenco entender a cultura daquela época, os costumes. Tinham também alguns personagens que tinham um pouco de hebraico, que falavam algumas palavras em hebraico, tinha também esse tipo de conhecimento da língua. E aí também tinha de acordo com cada personagem, por exemplo, às vezes as mulheres, até isso a Record promovia a mulher, como é que cozinhava na época, os utensílios, como é que lavava louça com areia. Então, tudo eles passam por uma série de vivência e eu geralmente falava para eles o meu ponto de vista, qual era a história bíblica, né, o que aquilo lá naquele momento representava para aquele povo hebreu. Tinha também, no caso de José do Egito, o lado dos egípcios, o que se representavam aqueles deuses. Quando José chegou lá, por exemplo, quando eu fui escrever José do Egito, o José, na Bíblia, ele encontra Zenate só depois, né, lá no finalzinho, quando ele se torna Zafenate Paneia, que ele é colocado como governador, que o faraó dá a esposa. Lá no José do Egito eu coloquei que ele conhece logo que chega, mas é um romance proibido, porque ela era uma sacerdotisa, que lá no Egito, naquela época, as mulheres sacerdotisas casavam com os deuses. Então, e antes a Zenate da história que eu tinha criado antes, ela ia ser uma musicista. Mas na pesquisa, quando eu soube do conflito que seria, né, um rapaz totalmente devoto a Deus, se apaixonar por uma moça que era idólatra, né, nesse sentido de adorar deuses pagãos, ia ser um conflito muito maior. E a história, quanto mais conflito, melhor. Para autor de novela é uma beleza, Sempre tem que ter muito conflito, porque quanto mais conflito, mais vai ter caldo aí. Gente, a gente poderia ficar conversando aqui por horas, mas sabe como é que é? Nosso tempo é limitado, a gente está chegando ao final. Vivian, eu quero te agradecer demais por você ter dispensado esse tempo para vir aqui, para gravar com a gente, para estar aqui no estúdio com a gente. Muito obrigado. Antes de você ir, antes de a gente terminar, eu quero te oferecer aqui o livro. Não dá nem para eu falar assim, o último que eu escrevi, porque eu só escrevi 2, esse aqui é o segundo, né? A gente já tem alguns outros livros aí no forno, mas esse aqui é o último que eu escrevi, O Vencedor ou Vítima. E eu já botei uma dedicatória aqui para você, para o Júnior, para o Benjamin. E eu queria te agradecer demais por você ter vindo. Muito obrigada. Foi um super prazer. Galera, foi um prazer. Obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar junto com a gente. E a gente continua com essa segunda temporada do Nova Talk, que está cada vez melhor. Você pode ter certeza que você vai gostar demais dessa segunda temporada. Se você gostou da primeira, essa segunda está sendo fantástica. Obrigado por você estar junto com a gente. Obrigado, Vivian. Obrigada. Valeu, obrigado pela galera que estava presente aqui com a gente. Valeu, vocês são demais. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço.